Minas Urgente. Oferecimento. Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Duplamente perigoso e violento. Depois de tentar matar um comerciante em Uberlândia, homem é preso em Uberaba porque teria atirado contra outro comerciante. Ladrão de picanha. Criminosos invadem restaurante em Uberlândia e só levam carnes nobres. A justiça tarda, mas não falha. Quase 2 décadas depois, suspeito de assassinato em Araguari é absolvido. Aí espero que não você tenha medo de mim, né? Que eu só quero ser ele, não tem, você tem medo de mim. Você espera ter respeito por mim, que eu sou inocente. Não foi longe, motoqueiro sem habilitação tenta fugir da polícia e provoca acidente grave. Carga incendiada, caminhão com 3.500 aves pega fogo na entrada de Uberlândia. Advogado do Povo, vamos falar dos seus direitos ao vivo com especialista. Mande suas perguntas pelo BandZap. Hoje é terça-feira, 16 de julho. Minas Urgente já começou. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe, estamos chegando, claro, com muita informação, desejando a você uma ótima tarde de terça-feira. Que você tenha um dia muito produtivo pela frente e, claro, com muita informação aqui no nosso Minas, que eu não me canso de falar, hein? Jornalismo dinâmico, com credibilidade para fazer a diferença no seu dia, é aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço, que faz questão da sua participação. Ó, o BandZap liberado aí no alto da tela para você comentar os assuntos de hoje comigo, mandar as suas sugestões, as suas reclamações. Eu faço questão da sua participação, tá bom? Lá no nosso YouTube a gente também está ao vivo, você pode acompanhar do seu celular, do seu computador, daqui a pouco você vai para o seu compromisso, segue acompanhando, manda o link aí no grupo dos amigos, da família, para todo mundo ficar muito bem informado, tá certo? Também tem notícia para você nas redes sociais, Instagram e Facebook, @BandTriângulo, as minhas redes sociais, @Bagnet, segue lá para você acompanhar. Né, os últimos dias aí, então, descansei com a família, pude aproveitar um pouquinho as férias. Quero agradecer, deixar um abraço aqui ao meu amigo Everton Fernandes, que, claro, fez as honras da casa, trazendo muita informação para você com a credibilidade de sempre aqui do jornalismo da Band Triângulo, tá certo? Obrigado por me receber de volta aí na sua casa. Seguimos juntos com muita notícia nessa terça-feira e você já viu uma amostrinha aí, ó, no começo do nosso programa. Deixa eu colocar essas imagens para você. Um homem que chega aí então com extrema violência em um comércio. Coloca o áudio, tem o barulho, tem o áudio do local. Ele chega quebrando tudo, agride essa mulher, uma situação terrível. Tá certo? Porque olha só a extrema violência, ameaçando as pessoas com uma arma, ameaçando todo mundo aí, fugiu para Uberaba, tá? E lá também teria disparado dentro de um bar até que foi preso pela polícia militar. Um caso assustador, um caso terrível, que você tá vendo aqui na tela do Minas Urgente em primeira mão. Ó, olha isso. Terríveis, cenas terríveis, mas a gente tem que mostrar isso pra você. Esse camarada fez o que fez em Uberlândia, fugiu pra Uberaba, tocou o terror lá, atirou contra pessoas em um bar e foi preso pela polícia militar. Daqui a pouquinho eu vou trazer pra você todos os detalhes desse caso aqui, então, que choca o cidadão de bem. Tá, agora outro caso também que eu quero mostrar pra você em primeira mão aqui no nosso Minas Urgente. Olha esse flagrante. O trabalhador, o comerciante, não tem um minuto de sossego. Invadiram um restaurante aqui na região do bairro Saraiva, Santa Maria, e o camarada foi aonde? Só atrás dos cortes nobres. É ladrão de picanha. O prejuízo que deu para esse comerciante não está no gibi. O camarada já sabia, com certeza já sabia da movimentação aí do restaurante. É um restaurante especializado em carne assada, em cortes nobres, ó, plena luz do dia, você tá vendo aí. E esse é, ó, a sacolada de picanha, meu amigo.
Tá de brincadeira? É muita sacanagem desses criminosos contra os comerciantes, tá? E tem uma série de comerciantes aqui na região do bairro Saraiva, bairro Santa Mônica, que estão cansados de receber a visita indesejável desses criminosos. Olha lá, não bastasse a picanha, os camaradas colocaram chapéuzinho de quadrilha só de for de quadrilha criminosa, né? E ainda levaram os aparelhos de televisão de dentro do restaurante. Daqui a pouco você vê também, só vê aqui no nosso Minas Urgente, que só está começando nessa terça-feira, tá certo? Deixa eu falar para você que dois assaltantes agrediram um frentista em Uberaba durante um roubo. Tô acabando de falar que comerciante e trabalhador não tem um minuto de sossego. E levaram dinheiro, agrediram as pessoas. Juliano Carlos está ao vivo com a gente direto de Uberaba. Tem as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos. Seja bem-vindo de volta e vamos, infelizmente, começar já com essas imagens e essa informação desses criminosos que aterrorizaram não só os funcionários desse posto no bairro Beija-Flor, mas também funcionários de outro posto e de uma empresa aqui no município. Esse assalto aconteceu na tarde de ontem, na rua João da Láqua, no bairro Beija-Flor, próximo ao terminal, onde, Bagnete, fica militar, só que essa base não tinha ativado ainda. Os policiais chegam às 14 horas e o assalto foi 12h30. Eles chegaram nessa motocicleta de grande porte, renderam o frentista, anunciaram o assalto, agrediram a vítima, apertaram a vítima lá no caixa, inclusive deram buscas nesse frentista e roubaram cerca de R$400 em dinheiro que estava no caixa, um aparelho celular e na sequência fugiram. Os policiais militares foram ao local, pegaram as imagens, iniciaram rastreamentos, mas cerca de 15 minutos depois, eles foram em outro posto do outro lado da cidade, na Avenida Deputado José Marcos Xerém. Renderam outro frentista e roubaram um relógio de pulso, porque esse frentista não estava com dinheiro no momento. Em seguida, eles foram em uma empresa no bairro Cidade Jardim, bem próxima, renderam o empresário e um funcionário e roubaram correntes de ouro, alianças, anéis, R$600 em dinheiro, celulares e fugiram nessa moto. Então essa dupla está aterrorizando o comércio aqui em Uberaba. A polícia está com essas imagens fazendo levantamentos para identificar e prender esses suspeitos. Inclusive, quem tiver informação pode contribuir com o trabalho da polícia para chegar até eles através de denúncia via 181 ou 190. Bagnete. Não só pode, como deve, Juliano. Obrigado pelas informações. A gente segue vendo essas imagens assustadoras. Tá aí, então, o trabalhador no caixa com uma arma na nuca, né? Em pleno expediente, meio-dia e 40. Você está vendo? Meio-dia e 40, gente. Tá, aí, ó, na hora do almoço, pensa tranquilidade, o cara já chega rendendo todo mundo, pegando sacola, pertence de funcionário, dinheiro do caixa do posto. Então, para a gente não perder as contas, o programa está só no comecinho, você já viu aí o camarada entrando, atirando e batendo numa mulher numa loja de celular, depois fez a mesma coisa num bar, você viu num restaurante, num posto de gasolina, tá? E agora eu vou te mostrar que o homem foi flagrado enquanto tentava furtar um supermercado, tá? Supermercado em Araguari, bairro Vieno. Nas imagens, você vai ver aqui na tela do Minas Urgente, né, que ele pega alguns produtos, coloca na cueca. Tá? Aí, o que ele não contava é que ele foi surpreendido pelo próprio dono do estabelecimento aí durante essa tentativa de roubo. Então, foi vista aquela movimentação, foi abordado, chamou a polícia e, lógico, saiu de lá preso. Chegou no mercadinho, achou que ia se dar bem e dançou. Gente, isso Araguari, você está vendo aí comerciante lutando, tem de tudo um pouco, produtos aqui agrícolas, enfim, o cara lutando para seguir a vida em frente, chega um vagabundo desse daí, coloca o negócio dentro da cueca, olha lá, põe dentro da cueca aí, meu amigo. O comerciante ainda ele foi muito equilibrado, porque chamou a polícia depois de flagrar uma situação como essa daí. Já deram fecha nele e pronto. Né? É brincadeira isso? Olha só, vários objetos foram furtados de uma casa em Uberlândia. Quando não é no comércio, é na casa do cidadão de bem. Isso em menos de 24 horas. A polícia conseguiu identificar e prender os suspeitos. Tá? O Carlos Vilela, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Vilela. Bem-vindo de volta, meu amigo.
Tamo junto. Boa tarde, Magnete. Boa tarde para você ligado no Minas. E antes de dar essa notícia em si, só fazer uma ressalva de que esses 4 suspeitos. Carlos Vilela, vou restabelecer a comunicação, a internet também ajuda o dia que ela quer ajudar. Mas você está vendo aí, o carro provavelmente que foi usado nessa ação criminosa, né? Situação complicadíssima. Cadê o Carlos Vilela? É com você, Vilela. Daqui a pouquinho ele volta, então, trazendo para a gente todos os detalhes desse caso. Mais um, né? Mais um que não tá fácil para ninguém. Daqui a pouco o Carlos Vilela está de volta. Deixa eu te contar essa história. Já ouviu falar que a justiça tarda, mas não falha? Quase 2 décadas depois, Eurípides Martins, conhecido como Euripão, foi absolvido da acusação de assassinato. O próprio Euripão conversou com exclusividade com a nossa equipe e você vai lembrar desse caso que chocou toda Minas Gerais. Quase 2 décadas depois, Eurípides Martins, conhecido como Euripão ou Maníaco de Araguari, foi absolvido da acusação de assassinato da adolescente Amanda Aparecida de Souza, de 13 anos. O corpo da jovem foi encontrado coberto por pedras no dia 30 de março de 2005, na rua Ideobrando Rodrigues Barbosa. Na época, o carroceiro de 58 anos foi apontado como autor do crime. Não tivemos, nesses processos aqui, nenhum recurso da defesa para que fizesse com que o processo demorasse tantos anos para que fossem julgados. E lá, em Uberlândia, porque o processo foi para Uberlândia, foi desaforado, saiu de Araguari, em razão do julgamento, do primeiro julgamento que aconteceu aqui, onde o Eurípides foi absolvido. O Ministério Público, inconformado daquela decisão, apelou e entrou com pedido de desaforamento dos outros 4 processos que o Eurípides responde. O que se confirmou em Uberlândia. Confirmou, inclusive, porque o promotor de justiça que esteve no julgamento, ele acompanhou o entendimento da defesa do Eurípides, que realmente não existem nos autos provas de que o Eurípides seria o culpado daqueles crimes. Esta não é a primeira vez que Eurípides é inocentado de uma acusação de homicídio. Em 2019, ele foi absolvido em relação a um suposto envolvimento na morte e ocultação de cadáver da adolescente Lara Rodrigues Caetano Pereira, também de 13 anos. O crime aconteceu em 2004. Acusado de matar 8 mulheres entre 2004 e 2006, Eurípides foi preso em abril de 2006. O carroceiro chegou a confessar a autoria de 5 crimes, mas depois voltou atrás. Um retrato falado também contribuiu para a prisão de Euripão. Desde 2008, ele responde em liberdade provisória. Quem não bateu, né? Eles bateram, falou que se não processasse, eles iam levar para a cadeia, pelo menos que eles põem o bandido lá para matar lá, e consegue falar. Sentir pessoal. E o modo de agir de quem ceifou a vida daquelas mulheres era praticamente o mesmo sempre. Mas, como precisava dar uma resposta para a sociedade, ao que a gente acredita, né, fizeram uma colheita uma confissão do Eurípides, que, na verdade, nunca existiu, da maneira como fizeram. Após o resultado das últimas sentenças, o advogado do réu acredita que ele também será absolvido nos outros 3 processos que ainda serão julgados. Provando a inocência, a pergunta que fica é: quem, de fato, cometeu os crimes? Dos 5 processos que o Eurípides responde, o primeiro julgamento, o Ministério Público recorreu da decisão, porque o Eurípides tinha sido absolvido. O tribunal manteve a decisão, entendendo como a defesa entende a inexistência de provas contra o Eurípides. O Eurípides nega totalmente a autoria desses homicídios. E no segundo, da mesma maneira, então os outros caminharão na mesma esteira. Atualmente em tratamento contra um câncer, Eurípides espera que sua história finalmente tenha um desfecho. Eu espero que não tenha medo de mim, né? Que eu só quero ser feliz, ele não tem medo de mim. Você espera ter respeito por mim, que eu sou inocente. Nunca fiz nada de errado com ninguém.
Um caso, sem dúvida, que vai entrar para a história de Araguari, precisa ser estudado pela justiça brasileira, né, que diante da acusação de vários assassinatos, quase aí então um serial killer, ele vem provando processo a processo, né, que ele era inocente. Não foi ele que cometeu os crimes até então comprovados pela justiça. É claro que as famílias das vítimas devem recorrer das decisões e aí então os processos podem se alongar, tá? Mas acusação atrás de acusação, ele vem sendo inocentado pela justiça. Então é um caso que precisa ser estudado, porque isso mexeu com toda a cidade de Araguari, com toda a Minas Gerais, devido à brutalidade dos crimes que foram cometidos. E a Luciane foi muito pontual no final da reportagem. Se não foi ele, quem foi? Aí será que as investigações serão reabertas de novo? Vamos voltar a falar dos roubos e furtos na região. A gente estava conversando com o Carlos Vilela dessa casa aqui em Uberlândia, né, Vilela, que foi atacada. É isso mesmo, e foi atacada por 4 suspeitos, como a gente estava dizendo, todos reincidentes, todos já foram presos pelo mesmo tipo de crime. Diga-se de passagem, desta vez um trabalho novamente rápido da Polícia Civil, Delegacia Regional de Uberlândia, para esse furto que aconteceu numa casa que fica no bairro Lides, área central de Uberlândia. Como que foi? 4 caras escalaram o muro da residência, arrebentaram a cerca elétrica, pularam para dentro da casa e depois, para completar o estrago, arrombaram a porta para entrar no interior da residência. Dali, eles tiveram tempo para escolher e levaram o que quiseram levar, né? Eletroeletrônicos, celulares, joias, enfim, o famoso limpa. E depois fizeram o caminho de volta, entraram no carro. O carro não é produto de crime, mas está totalmente irregular, tanto que foram apreendidos. A polícia foi acionada por parte do proprietário da casa, fez um trabalho rápido. Com base em imagens que foram cedidas, identificou um dos suspeitos e através dele se chegou à turma toda, inclusive aos receptadores desses produtos. Foi um trabalho rápido e a Polícia Civil deixa como informação a importância de passar todos os dados para situações como esta, para que o trabalho seja rápido e eficaz, como foi neste caso aí, Bagnete. Isso que a gente espera, Carlos Vilela. Obrigado. Daqui a pouquinho você volta ao vivo aqui no nosso Minas Urgente. A gente gostaria era justamente isso, dar mais notícias de prisão do que de crimes cometidos aqui na nossa região. Né? Porque olha só a quantidade de casos que a gente trouxe para você aqui. Daqui a pouquinho o Carlos Vilela está de volta. Daqui a pouquinho ele está de volta, não é isso? Ou ele segue comigo aqui? Porque ele tem um outro caso importante para trazer para a gente, mas antes eu preciso te falar, preciso ir lá para o Pontal do Triângulo, lá para Ituiutaba, porque um homem de 22 anos foi baleado, tá certo? Porque teria sido vítima de um golpe. Segundo a Polícia Militar, ele teria comprado uma moto pela internet, chegou no local combinado para buscar o veículo e essa eu vou te falar, hein? Vira e mexe tem isso aí. Percebeu que tinha caído no golpe. Tentou levar a moto, aí o dono do veículo chegou, virou aquela confusão, meteu bala nele, tiro. É isso mesmo, meteu bala, falou, opa, essa moto não é sua, essa moto é minha. O suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo, né, lesão corporal e foi autuado. Olha só a situação, socorro chegou rápido aí. A gente tem que tomar muito cuidado com essas ofertas pela internet. A gente sabe que isso é uma realidade, mas você tem que ir atrás aí então de uma página confiável. Você tem que se certificar que de fato você está fazendo um negócio sério. E num caso extremo como esse, vai acompanhado. Não vai sozinho não, porque chega lá os camaradas armam uma cilada para você, já viu o que acontece. Ó, vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa. Alegria rima com economia. Acertou quem disse economia. Economia é o que você tem quando aproveita as super ofertas da terça e quarta sacolão do Supermarket. Gente, ofertas que eu trago para você agora aqui na telinha do Minas Urgente. Acompanha comigo. Cenoura ou tomate por apenas R$ 1,99 o quilo. Tem também maçã. Olha ela chegando aí, só R$ 7,99 o quilo. Uva preta sem sementes
A bandeja de 500 gramas, R$ 6,99, só R$ 6,99. E tem mais, hein? Ovos Max Gourmet brancos médios com 20 unidades, a cartela só R$ 10,99. Olha o feijão carioca Fufu Legal, 1 quilo, só R$ 3,99. Para fechar bem, tem costela bovina por apenas R$ 14,99 o quilo. E tá bonita essa costela, hein? Tá barata ou não tá? Lembrando que ofertas como essas e muitas outras você encontra em todas as lojas da rede Supermax. Procura uma próxima aí da sua casa ou do seu trabalho e bora aproveitar. Supermax, economia pertinho de você. Olha só, se você está atento ao calendário, hoje é dia de Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Uberlândia. E tem missa especial, programação nas paróquias aí, então, em homenagem à Santa. Deixa eu chamar Carlos Vilela de volta, então, para falar dessa programação aqui em Uberlândia. Está muito bem acompanhado. Fala, Vilela. Enfim, Bagnetti, é o dia da padroeira de Uberlândia. Está aqui a imagem de Nossa Senhora do Carmo. Ela que tem como uma das características dessa imagem o escapulário. E sobre o dia de hoje eu vou conversar com o padre Geraldo Magela, que é pároco aqui da paróquia de Nossa Senhora do Carmo, no bairro São Jorge. Padre, hoje uma programação diferenciada, além das celebrações, tem também as festividades, mas Nossa Senhora do Carmo, padroeira de Uberlândia, o que isso representa para a cidade? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem. Representa muito, porque a padroeira da cidade é aquela que quer, proteger, interceder por toda a população, de Uberlândia. A programação do dia, já tivemos uma missa às 7 da manhã, Padre Hudson, lá da Paróquia Nossa Senhora das Dores, celebrou conosco. Teremos outra missa às 15 horas. Padre Ariovaldo, que é vigário da Catedral, presidirá essa celebração. Ele, inclusive, é filho dessa paróquia. E à noite vamos encerrar com a missa presidida por mim mesmo, encerrando a festa de Nossa Senhora do Carmo. A novena, e hoje, esse dia, tem a preocupação de formar, a espiritualidade do nosso povo, dessa paróquia, e acima de tudo pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todos nós, de Uberlândia, ela como padroeira. Nossa Senhora do Carmo, que tem esse título, um dos títulos mais antigos dados a Maria. Sim, isso remonta ao século XII, quando no Monte Carmelo, com a espiritualidade do profeta Elias, um grupo de monges inicia essa devoção com este escapulário, essa marca própria de Nossa Senhora do Carmo. Quero ainda ressaltar que hoje, após a última missa, teremos o sorteio de um carro, teremos show, e o último evento da noite para encerrar as festas sociais também da paróquia Nossa Senhora do Carmo. Certo, obrigado, Padre Geraldo Magela. Então você está convidado hoje, além da parte das celebrações, o Bagnetti, tem depois as festividades em louvor a Nossa Senhora do Carmo, com sorteio, como disse o Padre Geraldo Magela. Eu volto com você. Carlos Vilela, um abraço ao padre, obrigado por nos atender aí, então, a comunidade católica, celebrando hoje essa data também padroeira da cidade de Uberlândia. Não é feriado, mas ponto facultativo nas repartições públicas. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes para você. Via de regra, serviços públicos hoje não estão funcionando, tá certo? Ainda falando aí da religião dos católicos, contagem regressiva para a festa de Romaria. E várias medidas estão sendo tomadas justamente aí para proteger os romeiros que fazem esse caminho até a cidade de Romaria. Quem está ao vivo com a gente agora é Gustavo Galvão, trazendo essas dicas. Boa tarde para você, Galvão. Bagnetti, muito boa tarde para você, uma ótima terça-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. É isso mesmo, como todos nós sabemos, a partir da semana que vem começa a saga de peregrinação de todos os romeiros devotos de Nossa Senhora da Badia, espalhados pelas cidades do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste. E, obviamente, essas pessoas vão utilizar a rodovia BR-365, principalmente no trecho que liga Uberlândia a Patrocínio. E especificamente nesse trecho que é administrado
administrado pela concessionária privada EPR Triângulo. Está sendo preparado toda uma sinalização específica para garantir a segurança desses fiéis. Inclusive, além das sinalizações especiais que vão perdurar até o dia 15 de agosto, 2 pontos de apoio entre Uberlândia e Patrocínio serão então instalados para melhor amparar esses romeiros durante toda essa jornada de peregrinação que, como eu já disse, começa na semana que vem. Em uma cartilha também amplamente divulgada na internet, a EPR publicou algumas dicas para que os romeiros utilizem delas durante a peregrinação. Durante o dia, obviamente, usar roupas mais confortáveis, calçados mais leves, além de muito protetor solar, hidratação e também evitar utilizar o celular durante a caminhada. E à noite, a recomendação é para que esses fiéis caminhem mais em grupo com roupas fluorescentes ou reflexivas para que aumente ainda mais a segurança dessas pessoas, ou seja, olho vivo aí nessa questão. Ricardo Bagnetti. Valeu, Galvão. Todo cuidado é pouco, né? Por isso os alertas aí, as pessoas que costumeiramente fazem essa caminhada, muitos se antecipam à festa, então a gente consegue já ver essa movimentação nas estradas. Muita atenção, segurança essa que vai sendo reforçada com a proximidade das festas. Minas Urgente vai fazer um intervalo rapidinho. Na sequência, nós voltamos com o advogado do povo para tirar as suas dúvidas, falar dos seus direitos. Mande sua pergunta pelo WhatsApp, eu volto já. Você conhece a Oliva Consultoria Gastronômica? Somos especialistas em gestão inteligente para bares e restaurantes. Oferecemos um ecossistema completo para tornar seu negócio mais fácil e lucrativo, com controle de desperdício, escritório virtual, RH inteligente, chefe executivo, trocas de cardápio periódicas e treinamentos. Pioneiros em assessoria focada no food service, atendemos em todo o Brasil. Cuide do sabor e deixe a gestão conosco. Venha para a Oliva. Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Ofertas é aqui na Casa Grill. Kit Prêmio R$ 89,99. Fitness R$ 79,99 e o kit exclusivo R$ 109,99. Casa Grill em Uberlândia 99254-1306. O Plano Pirâmide é único. O único que tem sorteios semanais, o único com seguro por acidentes pessoais, o único que o povo confia. Contrate pelo WhatsApp ou ligue 0800 340 2315. Na Promocar Veículos Seminovos, você encontra entrada facilitada e o maior estoque da região. Veículos com procedência garantida. Venha nos visitar e saia dirigindo seu novo seminovo. Promocar, Avenida Brasil 3900. Toda terça-feira é dia da gente falar dos seus direitos aqui no quadro Advogado do Povo. Doutor Leônidas Souza, gentilmente nos atendendo. Tudo bem, doutor? Olá, Bagnetti. Boa tarde a você. Obrigado mais uma vez aqui pela confirmação. Boa tarde a você que nos acompanha mais uma vez aqui no Minas Urgente. A gente que agradece a sua disponibilidade, né, para falar dos direitos de quem nos acompanha. Para você participar, muito fácil. Pelo WhatsApp, você manda a sua pergunta, manda o nome, a cidade. O doutor Leônidas responde de um jeito que todo mundo entende. Doutor, vamos começar aqui com o Djalma de Uberaba. Ele conta que teve um problema de hérnia de disco, ficou afastado por um tempo, pois o INSS liberou, voltou para a firma e foi mandado embora. Ele tentou por várias vezes se afastar pelo INSS, conseguiu depois de 10 meses. Eu tenho direito ao retroativo? Tem direito ao retroativo em vista de você ter tão logo, após a dispensa do empregador, ter dado entrada no seu requerimento de auxílio-doença. Então, eu entendo, no primeiro momento, que você teria direito, sim, a esse retroativo. Doutor, quem está conosco aqui é o Edi. Doutor, estive dentro de um posto de combustível, um supermercado em Uberlândia. Lá você tem 15 minutos para abastecer e não pagar o estacionamento. Eu abasteci, a fila para pagar estava grande, passando dos 15 minutos. Após isso, a atendente disse que eu teria que validar o ticket. Porém, lá para validar é necessário realizar compras de R$ 30 no mínimo.
eu tinha abastecido apenas 15. Eles queriam me obrigar a pagar esse valor. Gostaria de saber se essa prática é correta de cobrar estacionamento sem usar o estacionamento. Eu não paguei porque peguei o cupom de uma pessoa que estava atrás de mim na fila, para evitar confusão. Tá certo, entendi. Se você não usou o serviço, não há que se falar em pagamento. Eu entendi basicamente a sua pergunta, né? Em tese, eu entendo que é uma conduta abusiva. Pode sim atrasar o abastecimento. Eu entrei lá apenas para abastecer e ponto. Então, não há nada que possa obrigar você a pagar por algo que você não consumiu. Faltou bom senso por parte aí do supermercado, daquele que exige o pagamento do estacionamento. Neste caso é específico. E se você teve aí qualquer prejuízo, pode protocolar uma reclamação ao PROCON, que eu acredito que seria o órgão mais singelo aí, mais objetivo para resolver o teu problema. Perfeitamente. Doutor Beto está participando conosco, ele conta que o pai deixou um terreno como herança. Deixou um testamento. Gostaria de saber quais são as custas desse processo junto à prefeitura e taxas a serem pagas. É o Beto lá de Uberaba. Obrigado pela pergunta. Perfeito. Beto. Tem que pagar o ITCD, que basicamente aí é o imposto do Estado, né? E demais outros, né? Averiguar aí dentro do caso concreto. Então, o importante aí é desde já constituir um advogado para que possa dar entrada nesse processo de inventário, seja judicial ou extrajudicial, para que haja a transferência da propriedade em definitivo. Doutor, são muitas perguntas que estão chegando aqui, ó. Deixa eu ver o nome da nossa amiga. Pode mandar o nome e a cidade, tá certo? A Rosângela está participando conosco. Vamos lá. Boa tarde, doutor. Eu tenho direito à pensão por morte da minha mãe, tenho 54 anos, tenho espondilose, artrose e bico de papagaio, sinto muitas dores, tá? É a Rosângela lá de Araguari. Olha, a questão da pensão por morte, o que deve ser revidenciado é a dependência econômica daquele que deixou aí a pensão a ser usufruída por outrem. Caso contrário, não teria esse direito. O caso concreto, sim, é que vai nos trazer luzes. A presunção de pensão por morte é quando você tem uma relação entre marido e mulher. Então, falece o cônjuge, o outro tem direito a essa pensão por presunção. Agora, quando se trata de um outro parente, seja em grau inferior, filho ou qualquer outro, aí é necessário prova nesse sentido. Doutor, tem muita gente mandando perguntas através de áudio. Áudio a gente não consegue ouvir aqui ao vivo, tá? A gente responde ao vivo, então se puder escrever é melhor, fica mais fácil para o nosso entendimento. O doutor Leônidas responde na hora para você. Vamos lá, quem está participando com a gente, Matias. Doutor, tem chance da antiga lei de aposentadoria por invalidez voltar a ser paga com 100%? Porque ela mudou em 2019? Mudou o legislador, opção do legislador, né? Quando o legislador modifica uma lei, a intenção justamente é buscar ali uma adequação econômica, uma adequação coletiva em vista da capacidade arrecadatória para que as aposentadorias e pensões sejam pagas sem prejuízo para o Estado. O que deve ser levado em conta é a data do direito adquirido, porque a Constituição ela preceitua que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, eles não podem ser prejudicados por uma lei nova. Então, se à época da lei nova você já tinha o direito, você não sofrerá prejuízo. Caso faltasse pouco tempo, aí você vai entrar justamente nas regras de transição, que não necessariamente vai extinguir o direito, mas vai adaptá-lo ao caso concreto. Doutor, o Edson do bairro Canaã, nosso amigo telespectador aqui, ainda falando sobre os estacionamentos, ele reforça aqui que hospitais estão cobrando estacionamento dos pacientes e muitas vezes as consultas, os procedimentos duram de 3 a 12 horas. Essa cobrança também não seria abusiva? Pois é, muito interessante a pergunta e questões de abusividade é o caso concreto. É a análise pormenorizada deste caso específico. Aí partindo assim, sem uma análise profunda deste caso, eu já entendo que uma cobrança de estacionamento para um paciente, tendo em vista a possibilidade de permanência por longas horas, eu já entendo que ela poderia sim ser uma cobrança abusiva. Mas, como disse, questão de abusividade é o caso concreto, é a interpretação do julgador valendo-se de outros parâmetros jurídicos para encontrar a equidade e o equilíbrio entre qualquer relação. Então, é buscar esse equilíbrio para averiguar se é ou não abusivo.
Doutor, o Maurício está nos acompanhando lá em Uberaba. Um abraço para você, meu amigo, sempre ligado aqui no nosso programa. Ele conta que há poucos dias o pátio de veículos apreendidos pegou fogo lá em Uberaba. Ele quer saber como é que fica a situação dos proprietários. Tem veículos apreendidos por atraso de pagamento, né, e outros motivos de trânsito. Quem fica responsável e se cabe indenização desses veículos? Cabe indenização por parte do Estado, né, do poder público, aquele que estava vinculado ao ente público responsável pela guarda. Então, se é o Estado será responsável. Se é a Prefeitura será responsável conjuntamente com a empresa ali que se prestou a esse fim. Eu entendo que foram violados esses deveres. Agora, a questão do incêndio pode sim ter ali uma linha de defesa em face de um caso fortuito, força maior, mas no primeiro momento é cabível sim o pleito de indenização em face daquele que tinha o dever de guarda, a iniciar pela própria empresa e subsidiariamente o ente da federação que ficou responsável. Doutor, a gente está fazendo uma sequência longa aqui de perguntas e o doutor está um atrás do outro, porque daqui a pouco ele tem uma audiência importantíssima, então a gente está aproveitando o máximo aqui do doutor Leônidas. Como é que está o relógio aí, doutor? Dá para responder mais? Dá mais. Bora lá. Olha só, a Cláudia de Uberaba está conosco, quer saber o seguinte: viúva sem filho tem direito na herança do sogro? Viúva sem filho tem direito na herança do sogro. Olha, se não houver outro descendente, sim, né? A questão de herança vai sempre iniciar pelos mais próximos para depois alcançar os mais remotos. Então eu tenho filho como próximo, sogro como próximo, né? Que é sogro não, mãe e pai como próximo, e aí nós vamos buscando os demais, né? Então, se não existir outros herdeiros dentro daquela linha anterior, sim, você teria direito. Aí questões assim de sucessão tem que averiguar o caso concreto. Doutor, o Manuel, aqui do bairro Planalto, está conosco. Ele conta que aposentou em 2005, continuou trabalhando registrado, né? Hoje tem 70 anos, ele quer saber se ele pode reivindicar alguma atualização da pensão no INSS. Não pode, isso já foi julgado, já enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal. O que você vai ter direitos é aquilo que é decorrente da legislação trabalhista, ou seja, aquilo que decorre da própria CLT, são as suas férias, 13º, fundos de garantia, etc. Doutor, o negócio aqui está bombando, muita gente participando. Manda o nome para nós, por favor. Vou responder agora aqui. Minha esposa caiu no serviço, eles não fizeram nada para ajudá-la, tá, no tratamento do braço que ela acabou quebrando. Ela vai receber indenização quando ela sair. É o Moisés que mandou a pergunta, né? E ela está saindo da empresa. Ela vai perder essa indenização? Como é que fica essa situação, doutor? Então, o que tem que verificar, Moisés, nesse caso, é a razão dessa queda. Foi um acidente de trabalho? Foi no horário do expediente? Sim, foi um acidente de trabalho. Mas nem todo acidente de trabalho, ele implica em responsabilidade para a empresa. Muitas vezes, o próprio empregado é o único causador desse acidente. Então, ele será responsabilizado, não caberá qualquer indenização. Então, tem que verificar o caso concreto, as razões que levaram a essa queda, se a empresa observou as regras mínimas de segurança. Caso ficar constatado que a empresa foi omissa nesse sentido, sim, cabe uma indenização por danos morais, danos materiais, em face do prejuízo experimentado em função deste acidente. Agradecer ao doutor Leônidas Souza, que gentilmente, né, fez um esforço para nos atender, mas a agenda está apertada hoje. Doutor, obrigado mais uma vez pela participação. Disponha, Bagnetti, eu agradeço. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez no quadro Advogado do Povo. Até terça-feira que vem, tá? As perguntas que hoje, porventura, a gente não respondeu, a gente guarda com todo carinho. Na próxima semana, o doutor Leônidas responde para a gente. Estou vendo aqui quanta gente, a Celina está conosco, entre tantos outros. O Carlos, obrigado pela participação de vocês. Olha só, um caminhão carregado com mais de 3.500 frangos acabou pegando fogo próximo ao bairro Tibéria, aqui em Uberlândia. Deixa eu chamar o Gustavo Galvão, que está ao vivo. Sabe o que pode ter acontecido lá, Galvão? Ricardo Bagnetti, eu vou te explicar essa história desde o início para que nada fique despercebido. Olha só, era por volta de 2h30 da manhã, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender um incêndio em um caminhão, conforme bem mencionado por você, carregado por milhares de frangos, ali na altura do bairro Tibéria, no quilômetro 616 da BR-365, naquele trecho ali bem próximo ao Parque do Sabiá, que é conhecido por muitos
uberlandenses. A princípio, esse incêndio ele teria começado em um dos pneus deste caminhão e se espalhando bem rapidamente para todo o veículo. A suspeita é de que tenha sido queimada, então, mais da metade da carga destes 3.500 frangos. As equipes de combate a incêndio, então, foram acionadas e conseguiram combater as chamas. O proprietário do caminhão, então, ele foi informado que seria necessário o acionamento de mais um caminhão para fazer o transbordo desta carga que não ficou totalmente comprometida pelas chamas e realizar a limpeza da pista o mais rápido possível, porque a gente sabe que a BR-365 ela é conhecida pelo grande fluxo de veículos, principalmente pesados. A Polícia Militar também prestou o auxílio, fez o boletim de ocorrência, a Polícia Rodoviária Federal também fez todo o auxílio e não houve nenhuma notícia, nenhuma ocorrência de feridos, mas, portanto, este caso ainda está sob investigação policial. Ricardo Bagnetti. O Galvão, né? Por sorte, aí então a pista já está sendo liberada, agora em instantes finais da liberação da pista, mas é um acidente cruel, né? A gente está falando de carga viva, aí os frangos aí então, todos queimados, olha só, triste essa imagem, muito triste. Normalmente, assim, incêndios a gente tem visto e acompanhado aqui no nosso programa, os freios superaquecem, costumam incendiar os caminhões e aí, então, nesse caso, com carga viva. Vou te mostrar também que uma caminhonete desgovernada bateu contra a fachada de uma oficina aqui em Uberlândia. Olha que pancada! Acidente aconteceu ontem, finalzinho da tarde, começo da noite, na Segismundo Pereira, aqui em Uberlândia. Com o impacto da batida, o carro atingiu aí outros carros que estavam na oficina. 2 pessoas que estavam na caminhonete ficaram feridas, o corpo de bombeiros foi acionado para atender a todos. A oficina mecânica ainda teve parte da frente, que era cercada por grades e portão, tudo danificado. Segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez, se recusou a fazer o teste do bafômetro, tá certo? E, claro, foi conduzido à delegacia de plantão para se explicar. Olha só essa imagem, você tem um circuito de fora. Que pancada, hein? E estava ligeira essa caminhonete. E você tem pelo lado de dentro, esse dando uma lambida ali. E agora do lado de dentro da oficina, o carro que estava ali no elevador ainda tomou um totozinho aí. Que situação terrível essa que você está vendo aqui. Deixa eu fazer um intervalo rapidinho. Na sequência você vai ver então esse caso do homem que chegou atirando e batendo em todo mundo dentro de uma loja em Uberlândia, tocou o terror lá em Uberaba e foi preso. Não sai daí, eu volto já. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 32361669. Parcelar uma compra à vista? Meu Orocar tem? E sala VIP? Tem? Pré-venda e desconto em show? Meu Orocar tem? Com Orocar. Tenha o seu e aproveite. Cicobi Credipatos e Cenil apresentam Milk Show, 21ª Semana Copatos, a maior feira da cadeia produtiva do leite do Brasil Central, de 24 a 26 de julho, no Parque de Exposições, em Patos de Minas, com uma programação que confirma o potencial produtivo de leite da região. Contará com os mais importantes expositores da cadeia de negócios da pecuária leiteira, apresentando atualizações, inovações e benefícios. Realização Copatos. Minas está de volta para te mostrar esse caso de confusão e tiroteio. Um homem chega no trabalho da ex-companheira, bate nela, ainda tenta matar a mulher. Tudo isso na frente aí das câmeras de segurança. Aí, camarada foi parar lá em Uberaba. Lá ele não foi muito longe. Deixa eu chamar Juliano Carlos, que tem todos os detalhes dessa situação terrível, Juliano.
Exatamente, Bagnete. Esse fato começou em Uberlândia ontem à tarde, em um estabelecimento na rua Walter Mota, no Shopping Park. As câmeras de segurança flagraram clientes, crianças, nesse estabelecimento, junto com o proprietário e atendente, a vítima de 24 anos. O suspeito, que é o ex-namorado dela, chegou no local em uma moto, bastante exaltado, agressivo, portando uma arma de fogo e gritando para que todos saíssem do estabelecimento. Então as pessoas viram ele armado, se desesperaram e saíram do local. A mulher ficou parada, sem reação, e o proprietário correu para os fundos. Então esse indivíduo realizou disparos de arma de fogo, xingou a mulher, acusou que ela tinha traído ele, sendo que eles nem estavam mais em um relacionamento, e a espancou com chutes, socos, coronhadas na cabeça, e ainda realizou um disparo contra o corpo dela, que foi atingida no pé. Essa mulher foi socorrida pelos bombeiros, levada para o pronto-socorro do Hospital da UFO e relatou a identidade do suspeito para os policiais. Disse que estava namorando com ele, que dormiu na casa dele, viu uma arma de fogo, não quis mais o relacionamento e a partir de então a vida dela virou um inferno. Esse suspeito saiu de Uberlândia e veio para Uberaba. Foi lá na Avenida Canaã na noite de ontem, no Estrela da Vitória. Ele chegou em um bar, tomou 2 cervejas e contou para o comerciante de 56 anos que tinha atirado contra um homem em Uberlândia. Então ele pediu um lugar para ficar, mas o comerciante duvidou da situação, falou para ele: se você tivesse atirado em alguém, você não estaria aqui. Neste momento, Bagnete, o rapaz ficou novamente exaltado, bastante agressivo e disse o seguinte: você quer que eu faça a mesma coisa que eu fiz lá? Sacou a pistola e realizou 11 disparos de arma de fogo dentro desse comércio. O proprietário foi atingido no ombro, o suspeito fugiu na motocicleta, mas como a polícia de Uberaba já tinha recebido informações dos policiais de Uberlândia sobre o crime e também as características, ele foi capturado perto de um posto de combustíveis às margens da BR-050. A arma foi apreendida, o suspeito de dupla tentativa de homicídio foi levado para a delegacia, teve a prisão confirmada e está na penitenciária aqui em Uberaba. Bagnete, volto com você. Obrigado, Juliano. Coube aí então a Polícia Militar de Uberaba colocar as mãos nesse homem aí, extremamente violento, tá? Porque fez o que fez com a ex-companheira dentro do comércio, as imagens são chocantes, ele agride ela violentamente, ele tá armado, olha isso, gente, ele tá armado com uma pistola, 2 carregadores, não é qualquer revolvinho não. O cara é perigosíssimo, parece que estava possuído pelo cão, pula por cima, aí não cansa de bater na mulher, pula por cima do balcão, foge para Uberaba e lá então não gostou do comentário do comerciante, fez isso. Vamos ver se ele vai ser o brabo igual ele aparece nas imagens, lá na cadeia, lá com os meninos da jaula, vamos ver se ele vai ser brabão assim, né? Porque com uma pistola dessa na mão fica fácil. Olha só, flagrante em Uberlândia, criminosos invadem um restaurante para roubar picanha. Picanha. A Luciane Oliveira, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Luciane. A nossa comunicação aqui não deu certo. Quero voltar com a Luciane, você está vendo as imagens. Tá, ela vai explicar para a gente. Ali, região do bairro Saraiva, Santa Maria, o camarada entrou no restaurante, só levou carne nobre. Tá, para não perder a viagem, ainda roubou alguns aparelhos de TV que tinham lá. Daqui a pouco a Luciane está de volta para contar para a gente essa história. Cidadão de bem não tem um minuto de sossego. Olha só esse caso. Casas, comerciantes, uma mesma avenida, bairro Nossa Senhora das Graças, em Uberlândia, sofrem há meses com furtos de padrões de energia e hidrômetros. Tá, ocorrência comum que a gente tem mostrado aqui. Tá, eles fizeram uma conta rápida, lá foram pelo menos uns 8, 10 crimes em 3 meses, eu mostro para você na reportagem. Uns investem em cerca elétrica e concertinas, outros em câmeras de segurança. O seu Valdemes, por exemplo, apostou nos 2. Foram 8 aqui em sequência, então assim, está muito focado num lugar só, a gente acha aqui no bairro. Porque aqui já houve na sequência, roubou os 3 hidrômetros, roubou os 3 padrões, então assim, a gente está achando muito inseguro no local, porque de certo não está tendo uma ronda aqui, ou então os bandidos estão achando um calcanhar de Aquiles aqui, sei lá, que uma facilidade, onde não está tendo muita, às vezes uma ronda policial, uma fiscalização, não sei.
Valdemes é comerciante do ramo de autopeças há mais de 20 anos no bairro Nossa Senhora das Graças e já foi vítima dos criminosos por diversas vezes. Tornei umas 12 vezes com certeza nesse entorno, mas nunca com tanta frequência igual foi agora, que por exemplo assim, de roubar o comércio 1, 2, 3, 4 na sequência, assim eu ainda não tinha visto. Assustou foi isso, de reforma de conserto entre hidrômetro, padrão, energia, câmeras, já está gerando aí, beirando em torno de uns 10 mil reais nessa sequência de roubo. Não só agora, né? Mas assim, no decorrer de todos os roubos. De janeiro até aqui em Uberlândia foram centenas de furtos de fios de cobre, padrões de energia e hidrômetros. Só nesta área aqui da Avenida Antônio Tomás Ferreira de Resende, no bairro Nossa Senhora das Graças, foram 8. Situação que deixa os moradores e comerciantes completamente revoltados. A gente entrou em contato com a Polícia Militar disse que já está feito os BO, que tem que aguardar a investigação. Aí eu perguntei para eles se podia chamar eles aqui para fazer uma ocorrência, para eles verem os locais, e dizer que não, tem que aguardar a investigação da Polícia Civil. Aí a gente fica no aguardo. É sensação de insegurança, é prejuízo. Todo dia tem um caso desse, tá? Nós entramos em contato com o DEMAI, né? Que informou que já informou outras vezes para a gente que ocorrências de furto de equipamentos devem ser relatadas pelo telefone 115. Tá? O departamento também passa informações sobre a reinstalação, conexões de um novo hidrômetro durante essa ligação. Por que acontece? Vai lá e já começa a vazar água na rua. Tá? Só a Polícia Militar também entramos em contato, né? Falou que o patrulhamento nesse endereço aí vai ser reforçado. Também tem a questão da Polícia Civil, que tem investigado esses furtos e a receptação desse material. Se tem quem furta, tem quem rouba, tem quem compra. Tá? Então existe aí uma série de investigações, mas tem que dar um basta nisso. A situação é insustentável, insustentável. Vou fazer mais um intervalo rapidinho aqui no nosso Minas Urgente. Na sequência, o ladrão de picanha, eu vou mostrar para você. Cadê a picanha do povo? É só roubando? Eu volto já. Supermercado Bom Preço, ofertas especiais toda semana, sempre pensando em você. Afinal, aqui é o lugar de fazer economia. Não deixe de aproveitar Supermercado Bom Preço, no coração do bairro Morumbi. A inovação nos inspira a continuar. Continuar cultivando, produzindo, investindo, nos conectando. Faça parte desse movimento. Fena Minas, segunda edição, de 24 a 26 de julho. Esporte está no sangue de todo brasileiro. Nós vamos estar sempre torcendo e acreditando nas nossas escolhas. PixPremioEsport.io. E aí, já fez seu palpite hoje? Toda quarta-feira é dia de médico do povo aqui no Minas Urgente. Tem alguma dúvida sobre a sua saúde? Aquela dor que te incomoda, manchas na pele? Não importa qual o problema, o Minas Urgente vai te ajudar respondendo as suas perguntas ao vivo aqui no estúdio. Uma consulta para você e para sua família. Mande suas dúvidas pelo BandZap. Médico do Povo. Oferecimento Cardion, cardiologia preventiva e avançada. Agora em novo endereço, Avenida Getúlio Vargas, 2054. Você viu aí, né? Já reforcei com você, amanhã tem Médico do Povo. Vamos falar desse flagrante aqui em Uberlândia, restaurante invadido porque os camaradas queriam comer picanha. A Luciane Oliveira está de volta com as informações. Luciane. Boa tarde para você, Bagnete, para todos que nos acompanham. Esse bar, o Esquinão, que fica no Saraiva, bem conhecido aqui na cidade, foi alvo de criminosos. Imagens de câmera de segurança registraram a ação dos criminosos. Em uma das imagens é possível ver que um suspeito está do lado de fora, ele força a entrada dentro do estabelecimento e
passa um tempo lá dentro, depois sai, outro suspeito também sai em seguida e eles fogem em uma moto. Outras imagens mostram que eles estavam furtando carnes que estavam dentro do freezer. Nas imagens é possível ver que pelo menos 3 homens fazem parte dessa ação. Em outras imagens, também registradas pelas câmeras de segurança, é possível ver um casal furtando uma TV do estabelecimento. E eles estão usando até chapéu de palha, caracterizados aí, estilo festa junina, né? Esses criminosos estão cada vez mais criativos, né? E também eles não têm medo, né, de serem punidos, porque eles fazem isso à luz do dia, né, Bagnete? Volto com você. Não, as imagens são terríveis, revoltantes. Existe um grupo aí de comerciantes nessa região que eu falava, Santa Maria, Saraiva, Santa Mônica, Segismundo Pereira, que eles se comunicam entre si e nós mesmos aqui já mostramos vários estabelecimentos, restaurantes, hamburguerias, padarias, mercearias que são invadidas pelos criminosos, eles escolhem o que quer e vão embora. Dessa vez aí pegaram só o filé, quer dizer, pegaram só a picanha e foram embora. Tá certo? Luciano, vamos continuar conversando aqui, porque a gente teve esse motociclista aí que teria causado acidente porque estava fugindo da polícia. Por que ele fugiu? Isso mesmo, Bagnete, ele fugiu de uma blitz, isso porque ele não tinha habilitação, ele viu que tinha a blitz, tentou fugir por algumas avenidas aqui da cidade, avançou o sinal vermelho, foi perseguido pela polícia e acabou então batendo em outro motociclista, causando um acidente. O motociclista que ele acabou batendo teve uma fratura no fêmur, uma mulher de 61 anos também foi atingida pelos estilhaços da moto e uma outra mulher de 50 anos foi atingida pelo capacete. O condutor da moto também que fugiu, ele acabou tendo escoriações leves e foi para a UAI. E como eu falei, né, ele fugiu dessa blitz justamente porque ele não tinha habilitação para poder conduzir a moto. Ele foi preso, Bagnete, pelos crimes de direção perigosa, lesão corporal, desobediência e vai, né, responder por esses crimes. Realmente um perigo, né? Uma pessoa que não é habilitada, dirigindo por aí sem habilitação e causando acidentes aí, fugindo da polícia. Volto com você. Obrigado, Luciane. Ele já não está nem aí para a vida dele, isso aí pouco importa, porque o cara acha que sabe dirigir, apesar de não ter habilitação, mas aí quando ele coloca a vida dos outros em risco, aí é crime. Tá? Porque ele se estabacou no chão, mas foi lá, derrubou o outro motociclista que estava certinho e ainda quase acerta as mulheres. As mulheres foram acertadas aí, ó, com os destroços, o cara passou, entendeu? Então, pedestre, motociclista, por conta do camarada que estava fugindo da blitz, aí não tem habilitação. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Tá? Não é o caso do camarada aí. Olha só, o corpo de um garageiro que estava desaparecido desde o dia 11 de julho em Uberaba foi encontrado às margens de uma rodovia pela própria família. Volto com o Juliano Carlos aqui para saber esse caso no mínimo misterioso, Juliano. Pois é, Bagnete, o caso estava sendo misterioso, mas a princípio já foi desvendado pela polícia. Foi um homicídio contra esse garageiro, o Rafael Freitas Machado, de 34 anos. A família fez o registro da ocorrência do desaparecimento no dia 11. Todos os familiares começaram a procurá-lo porque ele não retornou para casa. Inclusive divulgou imagens e mensagens através das redes sociais. Na tarde do último sábado, o carro dele foi encontrado abandonado aqui em Uberaba, no bairro Jardim do Uberaba, então a polícia já começou a desconfiar sobre o homicídio. E ontem, durante essa procura, os policiais civis receberam informações dos próprios familiares que o corpo estaria na BR-050 em um milharal entre Uberaba e Uberlândia, perto do pedágio. As equipes foram para esse matagal, fizeram varreduras na estrada do milharal e encontraram o corpo amarrado, coberto com uma lona e a cabeça com vários ferimentos. Então a perícia fez os trabalhos no local, o corpo veio para o IML e durante levantamentos os policiais receberam informações dos familiares que o filho do pedreiro relatou onde estava o corpo e disse que o pai cometeu o crime. Então a polícia está fazendo levantamentos atrás do pedreiro que trabalhava em uma obra para a vítima no Jardim Laranjeiras, mas até o momento esse suspeito do crime não foi encontrado. O rapaz passou por necrópsia hoje pela manhã e está sendo velado
atropelado e deve ser sepultado hoje à tarde aqui em Uberaba. Bagnete. É isso aí, Juliano. É a família que sofre. Obrigado pelas informações. Só caso pesado hoje, hein? Que diazinho pesado, só encrenca bruta aqui no nosso Minas Urgente de hoje. Vou até fazer um intervalo rapidinho, beber uma água, não sai daí que tem muita informação para você, eu volto já. Ai, gente, como é chato quando as cores das roupas desbotam, né? Vermelho vira rosa, preto vira cinza e branco vira bege. Mas aqui em casa não. Eu uso Tuf sem cloro para manter as cores. É branco mais branco e cores vivas por mais tempo sem desbotar. Ah, e Tuf tira as manchas e elimina os maus odores. Então, bora salvar as cores com Tuf? Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Procurando pneus? Mila Auto Center. Dunlop, Michelin, Bridgestone, Pirelli, Continental, Goodyear e importados é aqui. Temos também mecânica completa, troca de óleo, baterias, suspensão e freio. Mila Auto Center, aqui você pode confiar. Bernardão, 49 anos. E é claro que queremos celebrar com você de uma forma especial. Colgate MPA 90 gramas, compre 3 unidades, pague 2. Nesta promoção, a unidade sai a R$ 2,99. Leite em Coninho integral instantâneo 380 gramas, R$ 15,99. Lombo suíno congelado, R$ 13,99 o quilo. Filé de peito de frango super frango, 1 quilo, R$ 15,99. Macarrão Dom Sapor 500 gramas, R$ 1,79. Ovos brancos Rancho da Lua, 20 unidades, R$ 8,99. Compre também pelo site bernardãoemcasa.com.br. Bem-vindas a Clau Borges Hair e Makeup. Transforme, fique linda com os melhores profissionais da cidade. Cortes personalizados que realçam a sua beleza. Coloração vibrante e saudável para um visual marcante. Produtos de alta qualidade para garantir o melhor resultado. Venha nos visitar hoje mesmo e agende o seu horário. Siga @Clau Borges Hair Makeup e acompanhe as novidades e promoções. Venha conhecer o Cicobi Credileite, com filiais em Uberaba e região, atendimento humanizado das 9 às 16 horas. Seja um cooperado Cicobi Credileite, soluções práticas e eficientes você encontra aqui. Minas, de volta com você nessa terça-feira. Mandar um abraço para a Sueli, lá no bairro Aurora, e o Balbino, lá no São Gabriel. Encontraram o Érico Gabriel ontem à noite na igreja. Falou, manda um abraço para o Bagnete. Abraço retribuído para todos vocês. O Flávio Melo, nosso companheiro lá do bairro Custódio Pereira, tá uma onça com essa história do roubo de picanha. Bagnete, pode falar aí, dá meu nome aí, ó. Eles estão roubando não, estão fazendo frete para distribuir para a população, ordem do governo federal. Picanha para todos. Flávio tá na bronca. Mandar um abraço pro Cristiano Neto, meu amigo, quase que a gente encontrou lá no Camaru, no encontro de carro antigo, né? Quem tá mandando um abraço, Bagnete, que bom que você voltou, Bagnete, feliz semana para você, a Giane. Obrigado, Giane, pelo seu carinho. Quantos amigos aqui, então, participando? A Eulália, lá de Uberaba. Bagnete, meu aniversário foi dia 11 de julho, você não estava aí, mas fico parabéns para você. E um abraço, 11 de julho, aniversário também da minha irmã. Um abraço, minha amiga querida. Humberto está acompanhando, sempre ligadinho. Lá em Araxá, quem não perde o nosso programa, grande comunicador, Hamilton Marcos, Sargento Hamilton. Também viu quem está aqui, o Valdeci, lá de Monte Carmelo, a região toda, nos recebendo de volta. Vamos dar um pulinho lá no nosso Band Mulher para a gente saber dos assuntos de hoje com ela, Bia Romagnoli. Olá. Que elegância. Boa tarde para você, Bia. Boa tarde para você, Bagnete. Boa tarde para todos. Que delícia estar aqui nesse horário de almoço. E de sobremesa nós trazemos aqui o Band Mulher, que está aqui recheado de, claro, informações também bem precisas e importantes do nosso cotidiano. Criançada tá de férias, como é que tá em casa? Falando em férias, como é que foram suas férias, Bagnete? Ah, descansei bastante com as minhas crianças que não são tão pequenininhas assim. Lindas, Energias lindas. renovadas, viu, Bia? É verdade, a gente volta com a corda toda. Olha, vamos falar hoje sobre soltar pipa. A gente vai falar de alguns perigos, a gente trouxe uma matéria específica. A gente, é claro, vai trazer outros assuntos como os bastidores, quiropraxia, e a gente vai falar de constelação familiar também. Imperdível, muito legal, Bia né? Romagnoli no comando do Band Mulher, agora a Vanessa Pires, que está de férias. E ó, faço questão da sua participação aqui todo dia, viu, Bia? Com certeza, estarei Um abraço aqui. para você, um ótimo programa. A Bia Romagnoli chegando no nosso Band Mulher daqui a pouquinho. Vamos fazer o seguinte, vou fazer um intervalo rapidinho, na sequência tem muita informação para você, eu volto já. Minas
Apenas urgente. Oferecimento. Tuf sem cloro. Cuidado suave, resultado poderoso. Qualidade Start. Viver é se sentir pleno nas pequenas coisas, no sorriso de quem amamos, nas experiências de vida que compartilhamos ao lado de quem te acompanhou por toda a vida ou de quem acabou de chegar. Ouvir a vida faz parte de quem nós somos. E para você desfrutar cada um desses momentos, a Clarivox vai dar a sua idade em desconto nos aparelhos auditivos. Mas corra, é por tempo limitado. Clarivox, para você curtir os sons. Consulte condições. Economia e excelência. Aqui na Inova Energy, nós temos compromisso com seu bolso e a solução certa para você. Junto com a WEG, oferecemos os melhores serviços e equipamentos. Descubra como você também pode economizar e ser sustentável. Inova Energy, energia que transforma o mundo. Academia Uberfit, o melhor espaço para cuidar da sua saúde. Os melhores aparelhos, tudo acompanhado pelos melhores profissionais. Você é seu melhor investimento. Procure uma Uberfit pertinho de você. Bairros Jardim Holanda, Jardim Brasília, Canaã, Tibere, Daniel Fonseca, Jardim Califórnia, Granville, Jardim Europa e Planalto. Matricule-se já em uma das nossas unidades. Uberfit, a sua melhor opção. Contagem regressiva para as eleições 2024 e a Justiça Eleitoral já começou a punir pré-candidatos por uso indevido da inteligência artificial. Olha. Vídeos e fotos manipuladas são alvo das regras do TSE em vigor desde fevereiro. Na cidade de Costa Rica, em Mato Grosso do Sul, o pré-candidato Valdeli Rosa, do MDB, foi multado em R$10 mil por vídeo manipulado do atual prefeito Cleberson Alves, do PP. Uma voz, comparando a população a cachorros, foi colocada num vídeo do atual prefeito e divulgado num grupo de WhatsApp. O prefeito de Guarulhos, em São Paulo, foi multado em R$5 mil pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado e teve que remover a publicação. Na imagem, Guti Costa, do PSD, aparecia no meio de uma multidão gerada artificialmente. Juízes de ao menos 6 tribunais regionais eleitorais já aplicaram multas ou determinaram a remoção de conteúdos falsos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, já deixou claro que o combate a conteúdos manipulados é prioridade nas eleições deste ano. O TSE aprovou 12 regras para o uso da inteligência artificial nas campanhas. Ficou definido, por exemplo, que é preciso sinalizar claramente se um material for produzido com o uso da ferramenta e que é proibida a deepfake, quando rostos ou áudios são manipulados para inventar declarações ou situações falsas. Quem usar esse artifício vai responder por abuso do poder político e uso indevido dos meios de comunicação. A dica vale para todos os pré-candidatos e pré-candidatas, tá certo? Porque quem vai confiar num sujeito aí, então, que comete um crime? Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo o carinho da sua audiência. Bom demais estar de volta. Tá chegando o Band Mulher com Bia Romagnoli. Claro, você não vai perder. Você segue com a nossa programação ao longo da tarde. Amanhã, 12h40, tem Médico do Povo. Espero você. Forte abraço. Tchau. Uma corrida eletrizante na Inglaterra, o patrão finalmente quebrou o jejum de quase 3 anos sem vencer. Cê tá louco? Lewis Hamilton, vitória espetacular do 7 vezes campeão do mundo. E com um triunfo em casa, ele anota mais um recorde para a carreira. 9 vitórias em Silverstone. É festa da Mercedes, é festa na Inglaterra. A emoção da Fórmula 1 continua na Europa.
Grande Prêmio da Hungria. Neste sábado, 10h30 da manhã, tem classificação. Foguete não dá ré! E no domingo, 9h30, a disputa pega fogo em Budapeste. Hamilton é o maior vencedor e bem embalado. Mas o líder Verstappen busca a terceira vitória seguida em Hungaroring. Vamos ver se é disso que o povo gosta. Fórmula 1 é na Band. Band Mulher.